Ok, gravando já. Não esqueçam, por favor, de colocar seus nomes no chat, pois dá muito trabalho ficar descobrindo quem que estava e quem que não estava. Se vocês escrevem aí, facilita muito o trabalho da gente, tá? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Na aula passada, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Problemas ambientais. Isso. Na aula passada eu tinha proposto esta questão aqui para vocês, ó. Essa questão aqui, ó, tá? Para vocês darem uma olhadinha em casa, né? Se lembram? Eu tinha mostrado um gráfico ilustrado que mostra aqui uma barra, uma coluna, onde está a marcação da temperatura. Não tem número, mas o que quer dizer isso? Né? Que quanto mais alta está essa linha aqui, mais alta é a temperatura, mais quente é. Então aqui vocês têm uma linhazinha indicando que a temperatura na zona rural está num nível. E na medida que a gente entra nas áreas urbanas, onde tem casas, essa temperatura sobe na área residencial, né? Aí, quando tem uma arborização nesse bairro, a temperatura cai, onde tem árvore. E depois, quando fica só concreto, só edifício, essa temperatura volta a subir, atingindo seu pico bem na área central, onde tem mais edifícios, tá? É isso que está passando esse gráfico. Aí eu pedi para vocês darem uma olhada aí, né? Ver qual alternativa estava certa, qual alternativa estava errada, tá? Espero que vocês tenham feito isso, tá? Esse é um tipo de questão comum em vestibular, Enem, etc e tal, tá? A gente vai voltar a ela. Mas vamos começar daqui, ó, do começo. Problemas ambientais locais, tá? Quando a gente fala de problema ambiental, nós estamos nos referindo principalmente a essa camadinha aqui, ó, troposfera, tá? Que vai de 0 a mais ou menos 12 quilômetros, tá? De altitude, que é um pouquinho abaixo da onde passam os aviões. Os aviões voam um pouquinho mais acima dessa linha aqui, né, onde está até 60 graus abaixo de zero, porque aqui tu tem menos ar, então o atrito com os aviões fica menor e eles economizam combustível. Tá? Então, é essa camadinha aqui, ó, aqui embaixo, onde está 20 graus Celsius em média, poluentes, balões, o Monte Everest, que é o pico mais elevado da Terra, a partir do nível do mar, né? 8.848 metros de altitude, tá? Onde tem essas nuvens mais altas que provocam chuvas, né? Então, é essa camadinha aqui que a gente está, né? As outras são onde ocorrem outros fenômenos atmosféricos e principalmente no espaço sideral aqui, tá? Isso aqui não é o nosso foco de interesse. Mas por que eu estou falando disso daqui, voltando a falar disso aqui? Porque quando a gente fala de problemas ambientais locais, a gente está se referindo a coisas que acontecem na cidade, bem no espaço junto à superfície, tá? E não de problemas maiores que tem a ver com a atmosfera global, que vem de longe. Não, é uma coisa bem localzinha mesmo, né? Tá? Vamos lembrar também algumas coisas. O clima ele muda ao longo do tempo, mas no decorrer dessa mudança acontecem anomalias. O que são anomalias? São anormalidades. Né? Aqui nós temos um mapa mostrando a recente onda de friagem que nós tivemos em 2021. Né? Aqui nós temos um mapa com a variação de temperatura no dia 28 de junho. Tá? Isso aqui é um mapa mundi com a variação de temperatura. Tá? Então, por exemplo, aqui a região antártica, ela aqueceu. O oeste da América do Norte, principalmente o Canadá, teve temperatura bastante elevada. Na Sibéria aqui, bastante elevado. Bastante incêndio, que agora está acontecendo aqui na região do sul da Europa, no Mediterrâneo. E foi justamente quando a massa de ar polar penetrou dentro da América do Sul, atingindo em cheio aqui a região sul, onde nós habitamos, tá?
Então isso aqui é uma variação de temperatura. Não quer dizer que a Antártida ficou quente, quer dizer que a temperatura média dela subiu. Isso foi uma anomalia. Se isso vier a acontecer ano após ano, seguidamente, sinal que a gente pode ter uma mudança de longo prazo aí. Mas as mudanças episódicas que acontecem de vez em quando, elas são normais. Tá? Elas são anormalidades comuns que acontecem. Agora, para a gente dizer, o clima está mudando, tem que ver se isso aí vai acontecer ano após ano durante bastante tempo. Legal? E aqui o que a gente tem, que é o que a gente sabe que está acontecendo. Uma mudança do século XIX, 1860, tá? E quando sobe a temperatura, não sobe direto, ela sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, 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 desce, e ao longo prazo é que tu vai ver se está mais subindo que descendo. O que a gente percebe aqui, ó, que um século de 1860 a 1960, do século XIX ao século XX, ela subiu de uma média aqui, né? O zero seria a média, né? Ela seria o padrão de referência. Ela estava cerca de 0,4 abaixo desse padrão de referência, e de 1960 em diante, ela começa a subir sem parar, né? Até os dias atuais. Isso aqui vai continuar? A gente não sabe. A gente suspeita que sim, por causa da tendência. Tá? Então, isso aí é um padrão de longo prazo que está acontecendo. Mas isso aqui é no globo. É no globo. Quando a gente fala em problemas ambientais locais, tem relação com isso. Mas às vezes tem coisas que estão acontecendo localmente. Às vezes tu tem, por exemplo, um lugar que não está aquecendo tanto, mas dentro de uma cidade está. Por quê? Porque ela tem fatores internos que geram mais calor. E é isso que a gente vai falar agora. Tá? Então, mudanças de climas nas cidades. Né? A ação do ser humano provoca, obviamente, mudanças no meio ambiente. Né? Em todo o planeta, nas áreas ocupadas, quantos por cento do planeta são áreas ocupadas? Cerca de 3% do planeta. Pô, então é pouquinho que a gente ocupa. Nós, enquanto seres humanos, ocupamos pouco. Porém, as nossas atividades econômicas ocupam muito. Né? Percebeu a diferença? Se juntar toda a população das cidades do mundo, dá cerca de 3% da superfície do globo. No entanto, se tu juntar as áreas agrícolas, mineradoras, industriais, redes de transporte, o impacto que nós geramos, as áreas ocupadas pelas consequências do ser humano são muito mais. Tá? Então tem que fazer essa diferenciação. Tá? E aqui o terceiro ponto, que é o mais significativo. A emissão desses poluentes à atmosfera, junto com a presença de concreto e asfalto em grande quantidade e a diminuição das áreas verdes, colaboram para essas mudanças locais, que é o que a gente vai falar hoje. Tá? Então, claro, aqui tem fotos trash, né, de áreas assim urbanas bem deterioradas, correto? Lixões a céu aberto. Isso aqui deve ser em alguma parte lá do Rio Tietê, em São Paulo. Tá? Isso aqui, na maioria, é dejeto doméstico, não é industrial. Porque o problema do dejeto industrial não é isso aqui, ó, não é esse lixão a céu aberto a óleos issos. O problema do dejeto industrial é o produto químico que é lançado no rio, que é outra coisa. Tá? Isso aqui realmente é falta de esgotamento sanitário e de coleta de lixo e também de educação da população, sem dúvida nenhuma. Né? Porque às vezes tu vê até sofá jogado nesses rios, aí, o que é um absurdo, entendeu? E, é claro, a grande concentração de carros em vias que são as artérias da cidade. Uma coisa que a pandemia ensinou, apesar de tantas coisas ruins que aconteceram, mas uma coisa boa, é que se percebeu que boa parte das atividades que teriam que ser feitas à distância, que teriam que ser feitas localmente, elas podem ser feitas à distância. E isso vai diminuir o trânsito das cidades. Né? Porque o problema das cidades, e isso não é só de país pobre, de país rico, médio, tudo, é que as cidades elas tendem a se expandir como se fosse uma célula. Mas o centro delas permanece o mesmo. Aí, qual o problema? O problema é o seguinte, é que quanto mais se expande horizontalmente uma cidade, mais gente vai ter que cruzar o centro. E o centro é de um tamanho só, então ele fica mais denso, com mais veículos, com mais pessoas.
e também com maior concentração de poluentes, né? Isso é uma coisa que, na medida que a gente substituir o meio de transporte com derivado de petróleo, que é a gasolina, o diesel, etc., por veículos elétricos, tende a diminuir a poluição, né? Mas daí a produção de veículos elétricos ela tem que estar numa maior escala e o veículo elétrico tem que estar mais barato, né? Isso já é possível com redes de ônibus, né? Mas falta ainda para veículo particular, né? Então, problema ambiental ele tem que ser entendido como uma espécie de desequilíbrio, tá? Ou um impacto muito forte sobre o meio ambiente, por exemplo, o vazamento de uma usina radioativa, né? Também é um problema ambiental. Mas às vezes existem problemas que eles vão crescendo devagarinho e a gente se habitua a eles. Claro que para chegar nesse ponto aqui, se fosse logo, de um dia para o outro, tu amanhecer num lugar verde, cheio de passarinho cantando, e amanhecer com isso aqui, tu leva um choque. Mas por que as pessoas se habituam a essa condição de vida? Só por causa do trabalho? Às vezes elas podem conseguir trabalho em lugares menores. Mas é porque isso aí vai acontecendo gradualmente. Tem pessoas que são criadas, nascem em cidades assim. Então elas não têm um trauma, um impacto. Porque essa mudança vai acontecendo gradativamente. Né? Bom, tem leis no Brasil que regem isso, né? O que é considerado impacto ambiental pela legislação brasileira? Né? É aquilo que afeta diretamente ou indiretamente, né, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, né, que afeta as atividades sociais e econômicas, que afeta a biota, que é o conjunto de seres vivos, né, que afeta as condições estéticas, a beleza e a condição sanitária do meio ambiente. Tá? No caso ali, aquele lixão está claro, né, que isso aqui é um impacto ambiental, está claro, né? É uma questão de feiura, de saúde, de meio ambiente, de tudo aí impactado. Né? Mas tem coisas que são mais sutis, que a gente não percebe tão claramente, que não é tão claro que é um impacto ambiental. E a qualidade de vida dos recursos ambientais. Como assim? A qualidade dos recursos ambientais. Por exemplo, água, que é o mais óbvio de todos, né? Que é o que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de tudo, mas a água é o básico de tudo. Né? Então, por exemplo, a qualidade da água, quando é afetada, quando ela é destruída, quando ela é contaminada, é um impacto ambiental. Tá, e tudo bem, tem a lei que não pode prejudicar isso, mas e aí? E aí que se é prejudicado, em primeiro lugar, tem que partir uma denúncia. Daí os órgãos públicos são acionados. Aí vai uma equipe de fiscalização lá, daí vai para julgamento. Aí a empresa que é responsabilizada ou o grupo de pessoas, ou a pessoa que é punida. Né? Tem uma sentença judicial. Normalmente, essa sentença judicial, ela não é de ordem assim penal, ela é de ordem civil, né? Pecuniário. O cara tem que pagar alguma coisa. Né? Ó, tudo bem, tu fez isso, mas tu vai ter que pagar para os órgãos públicos. Teoricamente, veja bem o que eu estou dizendo, teoricamente, esse dinheiro ele é utilizado para alguma coisa boa para o meio ambiente, na teoria. Como a gente sabe que muitas vezes não é aplicado, então esses órgãos públicos, a Justiça Brasileira, também usam um recurso chamado TAC, T-A-C, que quer dizer Termo de Ajuste de Conduta. Então, por exemplo, diz para a empresa, tudo bem, vai ser penalizada, tu não precisa pagar nada, mas tu tem que reconstruir essa área ou fazer uma melhoria em outra área. Entendeu? Tipo assim, reflorestar uma grande área, descontaminar uma parte da bacia do rio que tu usou, etc. e tal, né? Bom, os principais problemas ambientais urbanos, né, tem a ver com lixo, que a gente já falou, né? Agora, olha uma coisinha aqui em cima, ó. Poluição do ar, tá, é óbvio, a gente já está falando disso, né? De solo, através do lixo que é jogado em lugares inadequados, ele se decompõe e polui o solo, principalmente as águas subterrâneas. A água, né, que a gente já está falando. Agora, essas duas aqui, o visual e sonoro, lembra que eu falei ali atrás, agora há pouco, de problemas que não são tão óbvios assim, mas que eles existem? Poluição visual, por exemplo. Às vezes tu está num lugar que tem tanta luminosidade, tanta eletricidade, que tu não vê mais a natureza. Ah, mas e aí, professor? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim, se fosse só uma questão de opção, tudo bem, não teria problema.
Cada um mora e habita o lugar que queira. Mas às vezes tu é obrigado a estar num lugar e tu não tem mais a visão da natureza. Bom, mas e qual que é o problema disso? O problema é que isso pode afetar a saúde mental também, né? Aí tu tem que passar por uma junta de uma equipe médica para avaliar se isso está chegando a afetar. Mas realmente, se tu já não tem mais certos aspectos naturais dos quais o ser humano evoluiu junto com outras espécies, isso aí pode fazer falta. É meio subjetivo isso que eu estou falando, né? Mas eu acho que já existem pesquisas nesse sentido, sabe? De como faz falta, tem um ramo do conhecimento chamado biofilia, que é o estudo de como nós estamos ligados à natureza. Né? Claro que a gente não vai ver como viviam nossos antepassados em ambiente totalmente natural, né? Até porque a gente teria que abdicar das nossas habitações, da nossa energia, da luz, do conforto e tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a falta de vínculo com isso. Tanto que é bom criança brincar na terra, né? É bom esportes ao ar livre. Isso faz parte desse aspecto visual, entendeu? E é saudável isso. Agora, olha isso aqui, ó, sonora. Poluição sonora, em demasia, afeta o equilíbrio mental, né? Deixa a pessoa estressada. Em ambientes com muito barulho, não só a questão da surdez, da audição, né? Mas a questão do equilíbrio psicológico da pessoa, né? Então, por exemplo, tu quer fazer barulho, quer som alto, quer música, ok. Mas tem um volume do qual tu não pode ultrapassar, isso é medido em decibéis, tem legislação, tem lei que fala sobre isso, e tem lugar para isso, né? Lugar para isso, né? Porque senão vira terrorismo, né? Tu fazendo som alto, o teu vizinho. Eu não estou falando só de música, estou falando de qualquer coisa. Tem hora, tem dia, tem tudo isso, né? E tudo isso, é igual em todo lugar? Não. Depende da legislação da cidade. Tá? E daí da cidade é dividida em zonas, que são chamadas de zona urbana, zona residencial, zona comercial, zona industrial, zona mista, que tem residência junto com comércio, etc. e tal. E daí, para cada uma dessas zonas específicas da cidade, é o chamado zoneamento urbano, tu tem um tipo de legislação, tem uma legislação que diz, aqui pode tantos decibéis, que é o volume sonoro, aqui pode menos, né? Bom, basta dizer que quando tu passa no hospital, tá lá a plaquinha bem clara, né? Não buzine. Por quê? Porque realmente tu pode prejudicar a saúde de pessoas que já estão debilitadas lá dentro. Né? Legal? Resíduo sólido, lixo, né? Já falamos, esgoto. Esse aqui, cara, é um problema sério do Brasil, tá? É um problema sério do Brasil. Cerca de 48% das cidades brasileiras não têm tratamento de esgoto. E o problema é o seguinte, quando tu não tem isso, tu tem mais doenças infecto-contagiosas. E quando tu tem mais doenças infecto-contagiosas, tem mais gente lotando as filas do SUS. E mais gente ocupando leitos hospitalares. E mais gasto com medicamento. E mais falecimentos. Percebeu o efeito cascata disso? Mas e dinheiro para esgoto? Pessoal, agora por causa desse negócio de política, tá, que eu não vou citar nomes, mas a coisa é óbvia, o Brasil destinou agora para a campanha política, que é o chamado fundo eleitoral, 4 bilhões de reais. Sabe quanto que o Brasil gasta por ano, em média, com esgoto? 500 milhões. Entendeu? Cerca de 4 vezes menos. Ou seja, é mais importante tu investir em pessoas que vão te dizer que elas são importantes para mudar o país. Enquanto que é menos importante tu investir em coisas que realmente fariam diferença prática. Percebeu o jogo, que é o sistema? E aí eu não estou culpando X ou Y, estou falando do sistema como um todo. Isso tem que ser mudado, né? Inversão térmica, o que é isso? Isso aqui é um fenômeno natural que nas cidades ele gera um problema. É o seguinte, o que é o normal? O normal é quando é verão, a temperatura vai aquecendo, vai subindo, né? E as massas de ar vão subindo, porque vai aquecendo, vai subindo, né? Beleza, isso é normal. Então, junto à superfície está quente, tu vai subindo de altitude, vai ficando mais frio, vai subindo de altitude, vai ficando mais frio, né? Quando é inverno, fez muito frio na madrugada, né? E daí, quando amanhece, até umas 10 horas da manhã por aí, a temperatura junto à superfície está muito baixa, né? Tá aquela camada de ar frio, e ela impede os gases de subirem. Ela forma uma capa, como se estivesse assim, segurando para baixo
aqueles poluentes, né? Em vez de permitir com que a poluição suba e dissipe, não, ela segura para baixo. Ocorre uma inversão térmica, né? O ar frio fica retido embaixo. E aí segura os poluentes. E aí os poluentes nos afetam mais. Entendeu? A ilha de calor e a chuva ácida eu já vou explicar. Vou passar os slides aqui e já vou explicar. Então aqui, ó, uma situação normal, né? A poluição, quer dizer, os gases subindo. E lá em cima eles se dissipam, entendeu? Agora imagina aqui que é inverno e tem uma camada de ar frio aí muito próxima às chaminés. Esses gases não vão subir com facilidade, eles vão ficar mais restritos aqui. A fumaça vai subir um pouquinho e vai ficar reta, vai para o lado assim. E as pessoas que estão embaixo vão sentir mais o efeito desses gases, chamada inversão térmica. Tá? Bom, da onde que vem o termo poluição? Tá? Vem do latim poluere, que significa manchar e sujar. Então, poluição é sempre quando tem algo em demasia que desequilibra o ambiente. Então, por exemplo, sal no mar é normal, mas se tu tiver em excesso, já é uma poluição, desequilibra o ambiente. Tá? É uma questão de quantidade também. Claro que tem coisas que são altamente venenosas, que tu bota um pouquinho e já polui, né? Mas normalmente é um desequilíbrio das partes que tem no meio ambiente. Isso aqui são fotos históricas de 1952 em Londres. Muita gente morreu aí, milhares de pessoas. Por quê? Porque eles tinham centros industriais na cidade e não afastados. Tanto que hoje eu vou falar em distrito industrial. Por quê? Porque é normal tu afastar as indústrias dos centros residenciais para que a poluição industrial não atinja as pessoas nas suas residências. E o que aconteceu aí? Em Londres, como ela está numa área na Inglaterra de clima mais frio, temperado frio, mas que é atingido por uma corrente marítima quente, que é a corrente do Golfo, que vem lá dos trópicos, né? E essa corrente marítima quente, ela chega ali no ar mais frio e o ar quente se resfria. Só que ele se resfria numa baixa altitude, numa altitude junto à superfície. Ele forma uma nuvem baixa, que é nada mais nada menos do que a neblina. Até aí normal, né? Até no Rio Grande do Sul às vezes tem isso aí, dependendo do lugar, né? É o chamado neblina, nevoeiro e tal, né? O problema é quando essa neblina se forma junto a poluentes atmosféricos, a produtos exalados pelas indústrias, né? Aí forma uma mistura do fog londrino, que é o nevoeiro, fog, F-O-G, fog, com smoke, que é a fumaça das cidades. É a fumaça junto com o nevoeiro. Aí fica o quê? Uma nuvem tóxica. Milhares morreram dormindo na noite de 1952, porque se formou uma neblina tóxica que entrou dentro da casa das pessoas e matou elas dormindo. Aí surge a expressão smog, que é a junção da palavra smoke, que é fumaça, com fog, que é nevoeiro. Smog. Tá? Esses casos críticos ainda existem. Cidade de Los Angeles, na capital, na Califórnia, não é capital, desculpa. Capital é Sacramento, né? Mas é a maior cidade ali da Califórnia, se não me engano, é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, só perde para Nova York, né? E é uma cidade de clima muito seco, apesar de ser litorâneo, e ela tem muita poluição de veículos, né? É uma cidade grande com pouco metrô, pouco transporte coletivo, muito transporte individual, tá? Cidade do México, que está no centro de um platô no México, também muito seco. São Paulo, claro que não é sempre assim todo dia, tá, pessoal? Mas aqui tem uma situação clara de inversão térmica, ou seja, de um dia de inverno com uma neblina baixa, então a poluição não sobe. Então fica aquela cor meio opaca, tu não vê o sol direito. Quando é verão, aí o ar está mais aquecido, ele sobe mais, a poluição também vai embora. E Pequim, né? Claro, não poderia faltar uma cidade chinesa, já que a China hoje é o país que tem as cidades que crescem mais rapidamente no globo, etc. e tal, por causa da sua industrialização, né? E o que é a chuva ácida? Aí tu imagine que esses gases eles formem nuvens. Eles formem nuvens. E essas nuvens, quando precipitam na forma de chuva, elas estão acidificadas, a água está mais ácida, né?
e provoque o desfolhamento das florestas. Tá? Isso aí não é que sempre onde tem poluição vai ocorrer, mas eventualmente acontece, né? Principalmente numa área com muito resíduo de poluição. Tá? Então aqui, ó, tem a emissão de gases das residências, né? Principalmente em países mais frios, que tu tem calefação, então daí tu queima combustível, gás, né? Ou nos casos mais primitivos, carvão, dos veículos, e eles formam poluentes ácidos. E quando ocorre a precipitação, né, esses ácidos incidem sobre a folhagem da vegetação, desfolhando ela. Tá? E, obviamente, que isso tem consequências para a saúde, porque não ocorre a chuva só sobre as florestas, né? Ocorre sobre as pessoas, sobre residências. E sobre, aqui, olha aqui embaixo, áreas agrícolas, destruição das lavouras. Ao ponto de, com o tempo, descaracterizar esculturas. Né? Aqui a comparação de uma estátua em 1908 e em 1969, quer dizer, num prazo aí de mais ou menos 50 anos, o que aconteceu com essa estátua. Entendeu? E aquela foto anterior ali, né, na Europa Central, país conhecido como República Tcheca. Tá? Uma região montanhosa lá que provavelmente retém as chuvas que se formam de áreas industriais. Agora, o que são ilhas de calor? Tá? Imagine que aqui eu tenho a maior concentração de gases estufa, que retém mais os raios solares, que formam uma redoma de gases que torna essa área mais aquecida. Né? Além de tudo, o raio solar ele bate aqui nessa parede de vidro do edifício, bate nessa outra, reflete várias vezes. Cada vez que ele reflete, quanto mais ele reflete, né, mais ele está aquecendo a superfície. Se é uma superfície plana e baixa, ele incide sobre a superfície e vai embora. Que nem tu jogar uma bolinha de ping-pong no chão, uma bolinha de tênis, né? Tu joga no chão, ela quica e vai embora, correto? Agora, se tu joga aqui numa superfície, numa parede, ela bate na parede, vai para o chão, sobe de novo. Ou seja, ela colide mais de uma vez. Essas colisões geram mais absorção do raio solar. Nós não estamos falando de bolinha de tênis aqui, estamos falando de raio solar. Né? Então, quanto mais ele incide em diferentes superfícies, porque tu ter edifício é como tu ter mais superfície. Entendeu? Eles não tem só a superfície horizontal do chão, tem superfícies verticais. E os raios solares estão incidindo sobre essas superfícies. E quanto maior o grau de colisão, mais aquecimento tu tem. Além do que o asfalto absorve mais calor, porque é escuro, o escuro absorve mais calor. Além do que tu tem menos vegetação, logo tu tem menos água, menos umidade. Lembra que eu falei lá nas aulas de clima? A umidade aquece a água. A umidade é a água dispersa na atmosfera. A água aquece lentamente. A água resfria lentamente. E aí? Se tu tem mais vegetação, tu tem mais umidade. Se tem mais umidade, tem mais água. Então, o calor ele vai subindo devagar com a umidade na atmosfera. E à noite ele vai perdendo devagar. Fica mais equilibrada a temperatura, fica mais temperado o clima local. Fica mais ameno o clima local. Né? Com menos vegetação, ocorre maior diferença da temperatura do dia para a noite. Tá? Um gráfico, vamos analisar o gráfico. Tá? Beleza? É mais ou menos aquilo da questão. Ó, aqui na coluna da direita, a temperatura, tá? De 30, 31, 32, 33 graus. Tá? Na média. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando é verão pode subir mais, quando é inverno pode ser um pouco menor. Tá? Então, temperatura média numa zona rural, 25 graus, vamos supor, né? Entre menos de 30. Aí vai para uma área comercial, já sobe aqui para os seus 31. Vai para a área central urbana, chega nos 33. Né? Cai na área residencial urbana. Na residencial suburbana, que tem casas mais distantes, cai mais ainda. Né? Legal? Por quê? Porque tu tem menos edificações, tu tem menos asfalto, porque tu tem mais vegetação. Né? Em certas cidades muito grandes, a temperatura do centro para
a periferia pode variar mais de 5 graus, na média. Isso é muita variação. Tá? Faz 5 graus de diferença aí, tu já pode estar sentindo bem mais frio ou bem mais calor. Tá? Então, aqui um desenho esquemático, né, mostrando aqui a temperatura baixa com sinal negativo, menos, onde está escrito zona rural, e na medida que a gente vai para o centro da área urbana, zona urbana é um sinal positivo, vermelho, né, de aumento de temperatura, tá? Só para ficar mais claro esse raciocínio. Aqui a gente tem um mapa do município de São Paulo. Parece um machado, né, um L invertido. Então, aqui na parte sul, tu tem a região de Parelheiros, que é uma área mais rural, tem vegetação. Essas manchas azuis são as grandes represas que abastecem a cidade de água. Tá? Essa cidade ela tem cerca de 10 milhões de pessoas. A metrópole de São Paulo, que são mais de 30 municípios juntos, a gente diz conurbados. O que é conurbados? Com é junto, urbados é urbanização. Urbanização conjunta, quando a cidade de uma fundiu com a outra. A divisão é só, não é fictícia, é uma divisão administrativa. Mas tu não tem uma área rural separando uma cidade da outra, tá tudo misturado. Então, aqui está o município da cidade de São Paulo, 10 milhões de habitantes. A metrópole de São Paulo, que tem mais de 30 municípios conurbados, é mais de 20 milhões de habitantes. Tá? O dobro. Bom, mas aqui a gente está falando da cidade, do município. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais vermelho, mais adensado de casas e edifícios é. Tá? Aqui é o centro antigo. O norte aqui não vai mais para o norte, porque tem uma serra, a Serra da Cantareira. Aí não sobe mais, vai pelos ladinhos aqui. Ó. Tem essa ponta que está indo para cá e essa ponta que está indo para cá. E aqui a parte mais rural, que não é rural campo, é casas mais espalhadas. Tá? E é uma região que tem até tribo indígena aqui. Tribo indígena já aculturada, né, já modernizada, mas tem ali uma habitação ali deles. Região conhecida como Parelheiros. Tá? E aqui, o leste, aqui que está a maior concentração populacional da cidade de São Paulo. Para cá tá a corintiada toda, né? Estádio deles lá, Corinthians Itaquera, aquele negócio todo lá. Tá tudo por aqui. Né? Aqui é que tem a maior concentração urbana, humana de São Paulo. Né? O que a gente olha aqui? Verde, mato. Verde aqui, serra começando, mato. Né? E aqui o vermelho, o maior urbanizado, e o amarelo intermediário. Agora, passo para o mapa seguinte, aqui do lado. Olha a temperatura aparente da superfície. Onde tem mais urbanização, mais vermelho, temperatura mais elevada. Onde tem menos urbanização, mais azul, menor temperatura. Né? Então, são imagens de satélite que foram aí trabalhadas para representar isso claramente. Né? Legal? Ó, variação de temperatura de 24 a 32 graus. E um dia ao mesmo tempo. Pessoal, quase 10 graus de diferença numa cidade no mesmo dia, no mesmo horário. Percebe isso? Ilha de calor, aonde? No centro. Né? Então, a ilha de calor nos grandes centros urbanos, né? Ó, o que telha, principalmente aquela telha de brasilite, de zinco, aquece pra caramba. Lajotamento. Né? Agora, tu pode evitar isso, ou diminuir isso, com mais árvores, com mais gramado. Tu não vai anular completamente, né? Mas tu vai reduzir o impacto disso. Entendeu? Bom, as consequências dessa oscilação de temperatura, né, muito grande, são danos para a saúde, né, e para o comportamento humano. Porque, de repente, aquece muito, tu sai de uma área mais amena de temperatura, vai para uma área mais quente trabalhar, o teu humor também é afetado. Surgem problemas assim de ordem psicológica, quando trabalha sempre com trânsito engarrafado, muito apertado, alta poluição, muito calor, estresse, sem falar nos problemas de saúde, né? Problemas respiratórios. Quando é inverno e a cidade de São Paulo fica muito poluente na atmosfera, os hospitais enchem mais de problemas respiratórios. Né? Apesar de toda boa intenção e política correta,
do governador do estado de São Paulo, e lá nos Estados Unidos, o governador do estado de Nova York, né, e dos prefeitos, são cidades que sofreram muito com a pandemia, né? Por quê? Porque tu tem uma densidade maior da população, que mesmo que tu tome as medidas mais corretas, acaba tendo um impacto maior por causa da densidade demográfica, né? O que pode ser feito para amenizar isso, além de mais gramados e árvores? Uma das medidas paliativas que diminui o calor são gramados nos edifícios, no topo dos edifícios, né? Que eles acabam reduzindo o impacto dos raios solares e concentrando umidade. Claro que daí tem todo um problema de infiltração, né? Tu tem que ter uma boa vedação no topo dos edifícios, mas dá para fazer grandes canteiros, assim, como se fosse de florestinhas no topo dos edifícios, né? Telhados ecológicos no topo das casas, né? Com gramado, tá? Isso já existe, né? Já é uma coisa usual, só que é caro, ainda é muito caro. E aqui algumas características de por que as árvores são importantes, né? Uma coisa muito importante das árvores, eu já falei isso para vocês, é que na fase de crescimento delas, quando elas estão crescendo, elas sequestram carbono. O que quer dizer isso? Elas consomem mais carbono da atmosfera do que exalam. Então, isso na fase de crescimento delas. Quando elas chegam no máximo delas, da idade delas, aí o que ela consome de gás carbônico, ela joga fora depois à noite, entendeu? Mas na fase de crescimento, ela acaba sugando mais gás carbônico na atmosfera, isso diminui a concentração de gases de estufa. Então, é uma boa arborização. Por outro lado, tem que sempre lembrar, tá, que as árvores, como essa famosa rua de Porto Alegre aqui, que alguns dizem que é a rua mais arborizada do mundo e tal, eu não sei se é, mas é bonita de qualquer forma, né? Eu não me lembro bem o bairro que é. Ela é muito bonita, evidentemente, né? E é muito funcional, só tem um problema, tá, pessoal? Como tudo na vida, as árvores elas têm um limite de vida. Então elas têm que ser podadas periodicamente. Porque se um tronquinho desse aí cai em cima do carro, amassa. E o problema nem é o carro, é a pessoa que está dentro ou está do lado. Uma vez em Montevidéu, lá no Uruguai, faz muito tempo, faz quantos anos que eu fui lá? Foi 12, não 10, 11 anos atrás, por aí. Eles têm muitos plátanos lá, que é uma árvore grande, né? Uma folha muito bonita. E um tronco desses caiu na cabeça de uma criança, matou, né? Óbvio. E então a prefeitura depois começou a podar tudo, entendeu? Então é uma coisa assim, é bonito, é funcional, é útil, mas tem que ser fiscalizado. Sempre eu bato nessa tecla, né? As coisas têm solução, elas têm regulação, mas precisa ter órgãos atuantes fiscalizando e cobrando, né? Entendeu? E aqui, esse slide tem uma comparação. O X aqui quer dizer o seguinte, ó. Essas árvores em vias urbanas, elas são melhores do que praças nesse sentido ambiental que nós estávamos comentando. Por quê? Porque as praças, elas estão muitas vezes isoladas, elas não estão interagindo com o ambiente próximo que a gente está, que nós estamos, né? Então, é legal praça, eu acho uma coisa muito útil, é bom para criança, é bom para as pessoas se encontrarem, tomarem seu mate ali, conversarem e tudo. Eu acho muito legal ter praça. Porém, ela não é a melhor medida do ponto de vista de reduzir o impacto da ilha de calor. A melhor medida é realmente ter árvore nas vias urbanas, tá? Mas isso aqui, esse X aqui foi feito só para efeito de comparação. Não quer dizer que é ou uma coisa ou outra. Não, dá para ter as duas. E principalmente quando mora numa cidade que não é tão grande, é legal que o crescimento dela é muito mais fácil tu arrumar uma cidade que está começando, que está desenvolvendo, que está evoluindo, porque sai mais barato tu destinar já esse espaço aqui, ó. Aqui a gente não vai construir, que tem 2 quarteirões de casa, aqui a gente vai ter um terceiro para praça. É mais barato, porque depois que está construído, daí tu pegar uma área que já é habitada, tu tem que indenizar o proprietário, e aí a obra sai cara, entendeu? Então é mais fácil tu planejar o desenvolvimento da cidade do que tu tentar arrumar depois, ela já está crescida, já está expandida, já está adensada, urbanizada. E por fim, a questão. Ei, pessoal, o que vocês acham aí? O que é verdadeiro, o que é falso?
Letra A. As cidades experimentam uma diminuição de material particulado no ar. Tem menos poluição no ar. Verdadeiro ou falso? Letra B. Um fator ativo, quer dizer, que acontece, que está funcionando, na criação das ilhas de calor é a queima de combustíveis fósseis, que são os derivados de petróleo ou de carvão, né? Como a gasolina, como o diesel. Letra C. Durante o período da noite, as diferenças de temperatura entre as áreas rural e urbana desaparecem, não existem. Letra D. O esquema, o gráfico acima, representa um efeito registrado em muitas cidades do planeta, porque o processo de urbanização está espalhado pelo mundo cabal. Isso aí é da questão, tá, pessoal? Eu botei como estava. Mundo cabal quer dizer mundo todo. Mundo. É uma linguagem meio poética, o cara usou aí, né? Mundo comum, mundo todo. É? Quais alternativas vocês consideram corretas e verdadeiras e quais alternativas vocês consideram falsas? Tem ideia? O que vocês acham disso? Pois vamos pensando nessa questão. Quem sabe ela cai numa avaliação aí. O que vocês acham disso? Alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo, favorável, pessoal? Tudo bem? Pessoal, é isso aí. Deu o nosso tempo, tá? Então, até a próxima. Encontro vocês mais para frente. Tchau, professor. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Falou, tchau, tudo de bom, Pedro. Tchau, pessoal.